Alô, você, meu amigo, você, minha amiga. Muito obrigado por sua audiência, o nosso programa. Vamos conversar sobre algumas coisas hoje. Vamos falar sobre meio ambiente. Nós vamos falar sobre essa questão da Covid e as aglomerações do carnaval. Carnaval. Teve carnaval, por incrível que possa parecer, né? Os estados, os municípios decidiram que não haveria carnaval, mas houve carnaval. E não impediram as aglomerações, né? E os shows fechados, supostamente, eu digo supostamente porque eu tenho informações de que as exigências estão furadas, tá? Os shows fechados, supostamente, com exigências de comprovação vacinal e de testes PCR, pelo menos 24 horas antes da entrada no show, tudo isso, no final das contas, foi sublevado, tá? A gente tem vários exemplos, vou falar sobre isso hoje aqui, tá? E vou comentar com vocês sobre essa questão aí que estão chamando de nova ordem mundial. Nova ordem mundial. E tá tudo dentro de um contexto que eu vou começar uma visita que eu fiz ao meu cardiologista faz uns 20 anos. Aí eu fiz uma visita, ele disse, olha, você vai precisar fazer uma dieta, tá? Me passou para nutricionista e a nutricionista, diante dos meus exames, me proibiu diversas coisas. Disse que eu não deveria comer carne vermelha, inclusive implicou com tomate, né? Você já ouviu falar dessa história, não? De que o tomate tem ácido úrico, né? Já ouviu? Não, a pele do tomate é um veneno, tem ácido úrico, não sei o que lá. Implicou com o tomate. Ovo nem pensar. Olha, Carnô, ovo não coma ovo. Isso faz 20 anos, gente. Faz 20 anos. Já havia pesquisa dizendo que tudo isso era mentira. Já havia. Agora, a partir de 2013, 2014, teve uma outra rodada 2018 que eu acompanho aqui, alguns médicos, dentre eles o Dr. José Carlos Souto, que é da Sociedade Brasileira Low Carb, né? Que fala sobre dieta de baixo carboidrato para controlar alguns tipos de doença. Nós tivemos algumas evidências científicas que são destrutivas desses mitos de alimentação. Destrutivas. Que comportam nessa questão aí da guerra, no que se fala de nova ordem mundial. Veja só, eu voltei a comer ovo porque está provado cientificamente por várias meta-análises, análises das análises por grupos controlados de diversas universidades no mundo todo, que o ovo é um dos alimentos mais completos. Inclusive, é tão completo que só perde para o leite materno. E eles proibiam comer ovo. Imagina! Não tem problema de coração. Aliás, sobre essa questão da gordura saturada, tem várias meta-análises informando para os médicos que a gordura saturada não é responsável por entupimento de veias, de artérias e por ataque do coração. O que a gente come não vai para a veia. Não é assim que a banda toca dentro do organismo do ser humano. Entretanto, ainda tem pessoas que falam aqueles mitos, não coma isso, faça aquilo e não sei o que lá. Né? É feita aquela história de querer dizer que carne causava câncer. Teve um confronto de universidades nos Estados Unidos. O jornal que você deve conhecer, o New York Times, acabou publicando, sob protesto do Departamento de Saúde de Harvard, a meta-análise que comprova categoricamente que carne vermelha não provoca câncer e não é responsável por nenhuma doença. Isso foi publicado no New York Times. Teve uma confusão nos Estados Unidos por conta disso. Então você vê, e eu estou partindo da alimentação, para você observar os mitos que você tem ao longo da história. E eu, coitadinho, tão novinho, e já tive que enfrentar tudo isso na minha vida. Agora eu estou enfrentando o mito da Covid. O mito da Covid. É o mito daquela história que eu vivo dizendo. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, não faça o que eu faço.
Mas ainda, comentando sobre a nova ordem mundial, observem aí essa questão agora da guerra. Da guerra. Eu estive, por exemplo, na Finlândia. Estive na Finlândia. Tem vídeo no meu canal de viagens aí, dá uma olhada. Se quiser, vai direto no site lá, você clica em viagem, tá? E também no site tem a nossa loja, né? Já vou chamando a atenção que você dá uma olhadinha na nossa loja, cardinô.com.br. Eu na Finlândia, eu fiquei assim, olhando para a televisão, falei, isso é um programa policial? Naquela época eu fazia o Bronca Pesada, tá? Eu falei, meu Deus do céu, programa policial na Finlândia. O programa policial da Finlândia só pegava bêbado na rua, que é a única coisa que tinha para o pessoal noticiar. Assim, coisinhas bestinhas, uma confusão de um vizinho com o outro, porque o vizinho jogou água. Eu observei alguns assuntos. E o cara fez xixi no meio da rua, tá? E acabou na delegacia. Por aí. O cara tomou uma e dormiu na marquise, o policial chegou lá e levou, conduziu, e o repórter olhando. Ou seja, Finlândia, um país altamente desenvolvido, né, para você ter uma ideia, a terra da Nokia, né, precursora dos aparelhos mais modernos celulares. Eu digo precursora porque quem também compartilha essa idade aí, que vão dizer que é a idade da pedra, do famoso tijolão Nokia, e depois da evolução para o flip, aquele aparelhinho flip, que até hoje em alguns filmes ele aparece, aparelhinho pequenininho, né? Pequenininho. Teve o tijolão e teve o pequenininho. Pois bem, a Nokia era lá na Finlândia, né? Na época que eu visitei, era uma coisa assim impressionante. Inclusive vendeu para a Microsoft e depois voltou a ter a marca própria Nokia, que continua no mercado, embora não com tanta força como antes. Mas o que eu estou querendo falar da Finlândia é que a Finlândia tinha polícia, tinha até programa de policial para pegar bêbado. Agora está falando em armamento, comprar armamento, porque é na fronteira com a Rússia. Eu, por exemplo, quando eu visitei a Rússia, eu saí de São Petersburgo, peguei um trem e fui para a Finlândia. E tem um controle da polícia finlandesa no meio do caminho, né, entre a Rússia e a Finlândia. E a Finlândia desarmada, com policiais, mas desarmada. Não é da OTAN, não é da OTAN, que é uma outra situação que também eu não compreendo na história mundial, tá? A Finlândia está dizendo que vai se armar. A Suécia está dizendo que vai se armar. E botaram um monte de arma na Estônia. Eu tenho um vídeo também, a minha visita na Estônia, um paizinho desse tamanho, lindo. Inclusive mostra uma cantora brasileira na Estônia se apresentando. Vão armar até os dentes a Estônia. Tá? Não entendo. Não entendo. E não entendo mesmo. Estão chamando de nova ordem mundial, que muitas pessoas não admitiam que poderia acontecer. Essa nova ordem mundial. Aquela pessoa que defendia o desarmamento, aquela pessoa que defendia o cidadão andar completamente desarmado, agora vai passar a defender que o cidadão se arme até os dentes. Inclusive, países pacíficos que já estão conjecturando colocar armas nucleares. É o caso da Suécia, da Finlândia, da Estônia, que já faz parte da OTAN. Coisas assim absurdas que estão acontecendo no mundo de hoje. E aí, né, eu falei da alimentação, os mitos da alimentação. Deixa eu falar aqui sobre os mitos do meio ambiente. Do meio ambiente. Aliás, muitos desses mitos do meio ambiente são utilizados contra o Brasil, e não é de hoje, não. Porque o cara pode até pensar, isso é pauta de Bolsonaro. Que nada, rapaz. Quem era o ministro da Defesa em Lula? Você lembra, não? Não lembra? Aldo Rebelo. Aldo Rebelo teve um embate feio sobre a questão da Amazônia. Faz muito tempo que eles estão de olho na Amazônia. Muito tempo. E olha, beira a loucura. O tal do Macron, o presidente francês, chegou a ponto de publicar um vídeo sobre a questão da Amazônia, os bichos que iriam desaparecer por conta do desmatamento, das queimadas da Amazônia,
Só que ele errou. Ele botou girafa na Amazônia. Você já ouviu falar em algum livro de biologia que tem girafa na Amazônia? Bom, eu fui lá, inclusive tem vídeo também, né? Andei por dentro da selva. Tem vários vídeos aí das minhas visitas na Amazônia, inclusive meu curso de selva. Eu não vi girafa. Mas o Macron, presidente francês, chegou a botar um vídeo com girafa na Amazônia. É um doido. Tá? Então essa questão da Amazônia, a questão ambiental, ela passa pela ciência. Agora, a ciência com evidência, com meta-análise, com as informações oficiais, e não a ciência que essas pessoas querem ver. A ciência que elas querem que você acredite. A ciência, ela é a prova. É como eu disse para você, olha, não tinha ciência por trás de proibir o ovo. Não tem ciência por trás de proibir o cidadão de comer tomate. Não tem ciência. Não tem ciência sobre o consumo de carnes. Não tem. Inclusive, eu já falei aqui, quando eu fui colocar a situação de alguns países que estariam colocando o aborto a partir da 24ª semana. Ou seja, 6 meses de gestação. 6 meses de gestação. Mostrei aqui que é um ser vivo que já sente cheiro, já sente o gosto, né? É um ser humano. E algumas pessoas que estão aí na causa do animal, que eu as respeito, viu? Já falei aqui, eu tenho o maior respeito por vocês. Algumas pessoas que estão nas causas da defesa dos animais, do meio ambiente, que defendem a vida dos animais, estão defendendo a questão do aborto. Então eu não consigo alcançar o que você está colocando. Quer dizer, vidas importam. Sim, mas quando é para eu defender uma situação que é um genocídio, para eu defender uma situação que não dá para... é indefensável. É indefensável. Então, para eu defender essa situação, eu simplesmente... eu passo por cima de tudo porque eu quero dizer que é uma situação legal. Nós temos, inclusive, dentro do Supremo Tribunal Federal, uma legislação, um pedido, né, de revisão constitucional que poderá até passar, a depender de algumas figuras lá do Supremo, infelizmente, que já foram dar palestra com o nosso dinheiro, viu? Tem um, inclusive, que foi dar palestra sobre esse assunto, defendendo uma criança perfeita, uma criança que já tem o cheiro, sente cheiro, olfato, o cérebro super já desenvolvido, já é um ser vivo. É um ser humano. E aí, os defensores de que não se maltrate animais, pessoas, inclusive, muitas vezes que são veganas, que eu já disse que eu respeito, sempre reitero isso. Mas, ora, se você defende a vida de um animal, né, supostamente pela nossa ciência tido como irracional, você não vai defender a vida de um ser humano? Não entendo. Que ciência você tem aí por trás dessa situação? E agora, como eu falei da questão da Amazônia, né, do erro lá do Macron que botou girafa dentro da Amazônia, um outro erro começa a ser verificado pela própria ciência. Essa questão do aquecimento global é uma realidade. Tá? É uma realidade. O aumento das águas no planeta, os mares subindo, mares, rios subindo, né? Essa questão é uma realidade. Ninguém está dizendo o contrário. A questão da utilização de combustíveis fósseis, alguns gases nocivos à atmosfera, inclusive fazendo com que a camada de ozônio ela fique cada vez menos espessa, mas essas coisas precisam ser explicadas cientificamente. Por exemplo, hoje já é ciência que se houver um derretimento de pelo menos metade das calotas polares, nós teremos um aumento de pelo menos 7 metros
do nível do mar. Você já pensou o que é 7 metros? Nós estamos falando de quase 3 andares de um edifício. Tá? Vamos supor, aqui para nós, né? Para nós aqui. A Avenida Beira-Mar de Olinda sumiria. A Avenida Boa Viagem sumiria. A Avenida Bernardo Vieira de Melo, Candeias, Jaboatão, Piedade sumiria. Tudo isso acabaria. Tudo isso acabaria. Agora, o que se descobriu? É que não é só a camada de ozônio, não é só o Sol batendo e derretendo as calotas polares. Uma pesquisa recente demonstra que o gelo ele está derretendo de baixo para cima. De baixo para cima. Você já deve ter acompanhado agora recentemente diversos vulcões entrando em erupção. Inclusive um dentro do oceano. Disseram até que só a explosão daquele vulcão tinha capacidade maior que aquela bomba de Hiroshima. Imagine o calor dentro do oceano, e não é um calor que é apenas na explosão, porque continua. Nós tivemos o vulcão da Itália, né? Eu tive a oportunidade na Nova Zelândia visitar diversas regiões com vulcão. Inclusive, eu estava numa ilha onde, quando eu fui, a temperatura estava baixa. Quando eu cheguei lá, um calor insuportável. Até a terra estava quente. Por quê? Porque tinha um vulcão, né, que a qualquer momento poderia entrar em atividade, esquentando o ambiente. Esquentando o ambiente. É outra viagem, se você quiser dar uma olhadinha na nossa viagem à Nova Zelândia. Né? Então, a questão do aquecimento global precisa ser melhor explicado também. Acompanhe comigo essa reportagem que decifra cientificamente essa situação. Os cientistas descobriram um novo fenómeno na Groenlândia. O gelo está a derreter rapidamente a partir da base. Um elemento que se junta aos efeitos do calor à superfície e que contribui ainda mais para o aumento do nível das águas do mar. Uma equipa da Universidade de Cambridge descobriu que a água derretida que desce em direção à base do manto ganha energia, que é convertida em calor. Assim sendo, o gelo aquece no percurso e, ao fazê-lo, está a derreter o gelo de baixo para cima. O que descobrimos é que, à medida que a água cai da superfície para o fundo do gelo, mais de 1 quilómetro abaixo, a água aquece devido ao potencial de energia gravitacional dessa água que se formou em primeiro lugar na superfície. Nos meses mais quentes, a água do degelo acumula-se em pequenos lagos à superfície da camada gelada da Groenlândia. Parte dessa água encontra fissuras à superfície, escorrendo até às bases do gelo, o que contribui ainda mais para o aquecimento. Assim que a água chega à base, deixa de haver um caminho eficiente para essa água seguir. Desta forma, o que ela faz é levantar o manto de gelo e espalha-se de forma desgeneralizada. Dessa forma, o derretimento do gelo acima, à medida que a água começa a fluir para baixo de forma turbulenta, é uma forma realmente eficaz de derreter o gelo. E é esse o novo componente que nunca tínhamos observado antes. Segundo os investigadores, a água pode também funcionar como uma espécie de lubrificante que proporciona o direcionamento do gelo em direção ao mar. O manto de gelo da Groenlândia é o segundo maior do mundo e contribui fortemente para o aumento do nível das águas do mar. Em algumas zonas, a taxa de degelo chega mesmo aos 5 ou 6 centímetros por dia. Uma nova descoberta que abre uma nova brecha na crise climática. O gelo derretendo de baixo para cima. Não por conta da incidência do calor, do suposto aquecimento global que se pensava. E, num primeiro momento, um derretimento muito brusco poderia causar uma subida dos oceanos de 7 metros. Os oceanos subiriam 7 metros. É isso que eu coloquei para vocês. 7 metros faria com que algumas cidades simplesmente sumissem do mapa.
desaparecessem. E se você levar em consideração que o oceano sobe e quando tem uma maré alta ou uma tempestade, que é comum acontecer, é da natureza, quando tem uma situação dessa, nós vamos enfrentar verdadeiras catástrofes. Agora, qual é o problema? O problema é que essa situação nova detectada pelos cientistas, elas passam ao largo de todas as providências que os líderes mundiais estão tomando até o presente momento. Todas as providências. A questão de substituição de energia, a questão do carbono, a questão das florestas, passa ao largo. É uma situação nova para que nós tenhamos consciência que a ciência não é o que nós queremos. Não é o que nós queremos. É como o cara pega o ovo e diz, não, o ovo tem colesterol, ele tem gordura, logo vai fazer mal para o coração, vai entupir a veia. A ciência provou que não era bem assim. As nossas praias, Boa Viagem, Pau Amarelo, Carmo, em diversos municípios, já falei, Paulista, Recife, Piedade, Jaboatão, né? E agora, por último, nós tivemos um problemão em Candeias. A prefeitura de Jaboatão começou a fazer a limpeza da praia de Candeias, muitas algas, agora também esgoto, muito esgoto. Por isso que estava sujo e, ao mesmo tempo, o odor insuportável para os moradores de toda essa área aí. O que a Compesa, que é o órgão de saneamento e distribuição de água, CPRH, que é o órgão de controle das águas aqui, tanto de rios, na questão da natureza, né? Rios quanto do mar, né? O controle da poluição. O que os órgãos dizem? Primeiro, a Compesa diz que já fez a obra para saneamento básico nessa área da Avenida Bernardo Vieira de Mello, em Piedade de Jaboatão, Candeias, e que esses edifícios inclusive luxuosos, caríssimos, que ficam à beira-mar, esses edifícios deveriam ter já colocado seu problema de esgoto na rede coletora nova para que se fizesse o tratamento. Pra você ter uma ideia, a última informação é que a própria prefeitura de Jaboatão fez notificação a 91 prédios nessa região. Imagina você, eu estou falando de prédio, eu estou falando de edifício. Edifício com 10, 15, 20, 30 andares. Edifícios enormes que estariam, e ainda estão, porque a notificação é de agora, colocando os seus dejetos para dentro da galeria pluvial. A galeria que é para evitar transbordamento, escoar a água da chuva. Então, quando você coloca na galeria, que é para água de chuva, o esgoto escorre para dentro do mar e causa esse problemão. E eu vou mostrar para vocês que ainda é insuficiente. Para você ter uma ideia, mesmo com essa obra, o município de Jaboatão e quase praticamente todo o estado de Pernambuco tem saneamento básico. No caso, se você fizer a comparação com um país desenvolvido, como se nós estivéssemos no século XIX. Século XIX. Você fala, mas não era no século XX, não? A gente está no XXI. Não. 19. Exatamente. É o atraso. É o atraso. Agora, o que esse atraso representa para o nosso turismo, para a nossa economia e para você que quer só tomar um banhozinho de mar? Então vamos para a tela e vamos para a prática. Eu estou com o último informativo
informativo do período de 18/2 a 24/2 das praias aqui de Pernambuco. Eu estou aqui com o CPRH na página, direto na página do CPRH, Agência Estadual do Meio Ambiente. Eu estou vendo aqui, ó, várias praias de Itamaracá próprias para o banho, mas aí a gente vem aqui, ó, Olinda, Praia de Rio Doce, imprópria para o banho, Bairro Novo, Bairro Nobre, Avenida Beira-Mar ali, ó, aqui, ó, imprópria também, ó, imprópria para o banho. Eu tô vendo aqui Avenida Boa Viagem, na frente do Cassino Americano. Aqui, ó, imprópria também, ó, Praia de Boa Viagem. Vamos para Candeias, que é objeto aqui da nossa pesquisa, ó. Praia de Candeias, Bernardo Vieira de Melo, Conjunto Candeias. Aqui, ó, imprópria. Candeias, imprópria aqui, outra área. No restaurante Candelária, ó, aqui, ó, imprópria. Barra de Jangada, em frente ao número 10.800, antiga Marina dos Mares, imprópria. Agora, chama atenção. Olha aqui, que absurdo. Nós temos praias turísticas com resorts, hotéis, com banho impróprio. Aqui, ó. Enseada dos Corais, ó. Imprópria. Aí, amigo surfista que gosta de Gaibu, aqui, Praia de Gaibu, justamente no centro de turismo, ó. Água imprópria. Praia de Porto de Galinhas, em frente à Rua Esperança. Olha aqui, Escola Manuel LC Uchoa. Porto de Galinhas, água imprópria. Imprópria para o banho. É o boletim do CPRH. Isso é um absurdo, não é não? A gente ter que dar uma notícia dessa, né? Aí vamos aqui, ó. Praia dos Carneiros, própria. Tamandaré, graças a Deus. Mas ainda tem aqui a Serrambi, ó. Aqui, ó. No Pontal, gente, de Serrambi, onde fica o resort. Praia de Serrambi, no Pontal. Olha aqui, ó. Imprópria. A praia imprópria. Mas tem também a praia de Tamandaré, em frente do Hotel Marinas de Tamandaré, também destino turístico. Tá aqui, ó. Imprópria para o banho. Gente, isso aqui, ó, tá aqui, ó, é o boletim do CPRH, tá? Você comenta aí, é ou não é um absurdo? Eu abri o programa hoje falando sobre a questão das evidências científicas e mitos, meras opiniões. E sobre aquela conversa, faça o que eu digo, não faça o que eu faço. Imagens do carnaval, aí, ó, para todo mundo ver. Né? O carnaval aconteceu. Não aconteceu aquele carnaval mais do pobre, né? Com o poder público bancando shows, espetáculos. Aqui em Pernambuco mesmo, ficou restrito a algumas casas de shows e pessoas, como vocês viram aí, se aventuraram lá em Olinda e tal. Agora, pelo Brasil, as imagens são impressionantes. O que me chama a atenção são imagens de locais onde governadores, prefeitos, caso de Rio de Janeiro, São Paulo, Pernambuco, Minas Gerais, no caso especificamente de Belo Horizonte, a cidade, prefeitos, governadores instituíram passaporte sanitário. Como é que você cobra passaporte sanitário nesse tipo de situação? Me diz, como evitar que exista a proliferação do vírus no momento desse? Difícil. Eu acho praticamente impossível. Esse vírus é novo, mas também a gente não pode ficar dizendo para as pessoas fazerem uma coisa se você não tem certeza, né? Não há como. Se você pegar as informações oficiais do Brasil, do faça isso, faça aquilo, e você confronta com a ciência, as informações do faça isso, faça aquilo, e não faça isso, não faça aquilo, não são informações científicas. Não são.
É só você pegar sobre lockdown, a meta-análise da Johns Hopkins, você pegar informações sobre alguns medicamentos da Universidade de Oxford. Tem uma meta-análise também muito conhecida sobre um remédio que diz que não funciona, da Universidade de Liverpool. E as análises de remédios que dizem que funcionam hoje e que essas análises estão colocando evidências fortíssimas de que não funcionam. A história de morre gente porque fez isso, morre porque fez aquilo. Se fizer isso, não morre. Não é verdade. Agora mesmo tem um balanço das primeiras semanas do ano de 2022 do Ministério da Saúde inglês, demonstrando que, independente disso, daquilo, não tem ainda evidência de que você tomou esse remédio, tomou essa vacina ou aquela vacina, você vai ter um resultado melhor. Não, e estatisticamente, se eu pego, aqui no meu estado, eu pego o boletim, como eu peguei no final de semana, tinha óbito de 2020, 2021, nós estamos em 2022. Ontem saiu um óbito do ano passado. Eu só tenho aqui em mente como o internamento daquela pessoa ela custa mais cara para o sistema de saúde. Provavelmente incluíram, porque vão querer receber. Vão querer receber. E neste momento você sabe que já existe decreto em um bocado de lugar por aí, não é apenas a rede pública, nós temos a situação das OS também, que são CNPJs tomando conta da saúde, do dinheiro do SUS, né? Eu só posso imaginar. Trambique. Agora, presta atenção. Faça isso, não faça aquilo. Tá? Nós tivemos aí um embate com a cantora Anitta nos últimos dias, tá? E eu não tenho nada contra ela, gosto das músicas dela, algumas. Outras eu não gosto não, vou confessar, tá? Aquelas mais inocentes do início eu gostava. Aí depois ela começou a falar muita coisa que não dá nem para ouvir perto de uma criança, tá? Então aí ficou difícil. Mas aí é o seguinte, esse não vem ao caso. Não é o caso. Esse show aí é o bloquinho, né? Foi em Barretos. Como eu disse, a cantora teve um embate ferrenho aí com situações políticas. Chegou a mencionar uma frase sobre uma determinada tatuagem que ela tem. Você comente aí, eu não vou falar dessa tatuagem não. Se você quiser, fala. Por isso que eu estou botando aí para você comentar. Se você quiser falar da tatuagem, fala. Mas ela disse que a tatuagem dela em tal canto ajudava mais do que não sei o que lá. Pois bem, beleza, né? Vou fazer o quê? Mas olha, se a pessoa tem uma formação de que não pode fazer isso, não pode, fez aquela campanha e tal, você vai me dizer que isso aí é o quê? Hein? É aglomeração? Eu não estou aqui julgando, não, tá? Não estou julgando, porque acho que neste momento esse tipo de situação pouco vai importar para a pandemia aumentar ou diminuir. Neste momento, por conta dessas últimas variantes, por conta da vacinação também, tá? Acho que pouco vai importar. Agora, você ser hipócrita, dizer uma coisa e fazer outra, aí não dá, né? Aí não dá. E não foi só ela, né? Você sabe que foi um monte aí, né? Amigo, quer dizer então que vocês estavam enrolando o povo? É isso? Vocês estavam só fazendo a ironia e a hipocrisia de vocês. É isso? Enrolando. Estavam enrolando a população. Como as outras imagens que eu mostrei de prefeitos que instituíram, inclusive, o passaporte sanitário, governadores. É o caso de Pernambuco aqui. O governador Paulo Câmara instituiu o passaporte sanitário. O cara não pode entrar num restaurante, tem que apresentar a carteira de vacinação. Agora entra num ônibus superlotado,
num ônibus superlotado e não precisa mostrar carteira de vacinação, não precisa mostrar o exame negativo. Tem lógica isso, não? Qual é a ciência de vocês? E peço para você comentar, né? Tô pedindo aí no próprio vídeo, comente o que você acha, coloca aí no comentário, porque é importante para eu balizar a minha opinião nos próximos vídeos que eu vou colocar aqui para vocês. Vejam aí as imagens, observem a inexistência de máscara, de distanciamento social e até daquela velha frase que a moça aí gravou para todos nós ouvirmos em emissoras de televisão. Fique em casa, fique em casa, fique em casa. É interessante que ela promoveu esse espetáculo, bonito espetáculo, tá? Como eu disse, não estou condenando, eu estou dizendo o seguinte: se você quer fazer, você tem que dizer que vai fazer. Não é aquela história, faço o que eu digo, não faço o que eu faço, tá? Não é essa história, porque a história de você ficar vendendo o politicamente correto de hoje, né? Isso ainda vai dar bronca no mundo todo, essa questão de politicamente correto, né? Que na realidade, numa situação dessa aí, pelo menos é a minha opinião, isso aí é uma tremenda hipocrisia. Para encerrar o nosso programa, compartilho minha tela mostrando que os casos de Covid estão em queda. Observe aí o gráfico do Brasil, são os últimos números do Ministério da Saúde, os dados fornecidos pelas secretarias estaduais de saúde. Queda mesmo, né? E se a gente for também para a mortalidade, nós estamos numa queda também, entramos numa queda de mortes também neste momento e a vacinação também está crescendo. Vejam, o último dado de março, nós temos 73% da população brasileira totalmente vacinada com 2 doses e a dose de reforço também avança com 30,6%. Falei algumas vezes aqui do nosso site, o cardinô.com.br, ao longo do programa. Temos aqui diversos setores, né? A página inicial com todas as nossas postagens e temos o nosso setor de viagens que eu mencionei para vocês aí algumas vezes sobre a questão da Finlândia, a Nova Zelândia, a questão da Amazônia, algumas viagens. E temos a nossa loja que você pode clicar direto no nosso site, dar uma visitada lá e escolha os produtos que você gosta, aqueles produtos que estão com os melhores preços, muitas promoções na loja aí do Cardinô, nessa parceria com o Magazine Luiza. Muito obrigado a todos vocês, agradeço pela audiência, não esqueça de compartilhar, inclusive compartilha no seu grupo de WhatsApp, beleza não? Compartilha no seu grupo do Facebook, no seu Twitter, compartilha também com os amigos aí do Instagram. Muito obrigado, viu? Grato. Bom dia.